Para as famílias atípicas, a avaliação neuropsicológica é uma ferramenta que vai muito além do diagnóstico. Quanto mais cedo essa avaliação é realizada, maiores são as chances de promover autonomia e desenvolvimento dessa criança. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Amor por Amor. Eu sou Valdenha Vieira, terapeuta ocupacional, e desde já eu convido vocês a curtir e compartilhar o nosso podcast com outras famílias atípicas que precisam de informação e acolhimento. Meu nome é Rochelle Lamar e hoje temos o prazer de entrevistar a Juliana Noronha, que é neuropsicóloga, especialista em desenvolvimento infantil, mestre em ciências da saúde. Juliana, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, meninas. Muito obrigada pelo convite. E além de agradecer pelo convite, eu queria também parabenizar vocês por proporcionar às famílias atípicas e típicas também um espaço como esse, de tanta troca de informação, informação de qualidade. Isso também, com certeza, é algo que agrega muito, né, a tudo aquilo que a gente faz dentro da nossa profissão. Obrigada, Juliana. Juliana, quais são os primeiros sinais de alerta para se procurar uma avaliação neuropsicológica? Bom, os sinais de alerta vão depender da idade da criança, né? Mas a gente tem alguns comportamentos que já merecem uma atenção especial. Quando a criança apresenta ali desde muito cedo algum atraso importante com relação à comunicação, quando a criança não responde quando é chamada, quando os pais começam a perceber que essa criança não compartilha a atenção com eles, não aponta, não direciona aquilo que ela quer, então esses sinais já precisam ser vistos, né, como algo que traz ali um alerta. Eu sempre gosto de compartilhar com as famílias que dentro ali da caderneta, né, de vacinação, a gente tem ali uma informação do Ministério da Saúde que traz os marcos de desenvolvimento. Então eu sempre oriento as famílias a estarem acompanhando, essas informações, porque são informações seguras e que trazem ali também um direcionamento com relação a esses marcos e a quando também, os pais precisam, né, buscar uma investigação mais aprofundada, buscar, um olhar diferenciado e especializado. E como funciona essa avaliação? São feitas em etapas? São vários testes? Como é o funcionamento? Olha, a avaliação neuropsicológica, ela é um processo, né, então a gente não faz uma avaliação em apenas um momento. Então, para que esse processo ele aconteça e ele realmente atenda à necessidade, desse olhar, né, amplo e aprofundado para esse desenvolvimento, a gente começa, esse processo com uma anamnese bem detalhada, essa anamnese ela é feita junto com os pais, com os responsáveis e os cuidadores, né, ali dessa criança, quem de fato ali participa, né, da criação, participa, da convivência, né, de uma forma geral. É importante também que o profissional tenha acesso a informações com relação ao ambiente escolar, como é que essa criança se comporta na escola, como é que ela aprende, como é que ela interage, como é que ela se comunica, e a partir disso a gente traça ali uma bateria de testes, reconhecidos, né, isso é muito importante, que a gente tenha uma escolha muito específica para o que a gente vai avaliar, que respeite ali a idade da criança, e aí a partir dessa aplicação desses testes com as informações que a gente tem, na anamnese e a observação clínica, a gente consegue ali construir o entendimento, né, que é o raciocínio clínico de como é que o desenvolvimento dessa criança está, se ela está se desenvolvendo dentro do esperado para a idade dela, como é que esse cérebro aprende, como é que, o comportamento adaptativo dela, acontece, né, nos mais diferentes ambientes. Então a avaliação ela é um processo que não é um processo rápido, né, o objetivo da avaliação, ele não é apenas dar um diagnóstico, né, isso é sempre muito importante, a gente reforçar, porque o maior objetivo da avaliação é a gente entender quais são as fraquezas e quais são as potencialidades desse indivíduo, tá. Então a partir do momento que a gente consegue ter esse entendimento, que a gente consegue visualizar isso, a gente vai conseguir, intervir, né, quando necessário, de uma forma mais, específica, mais direcionada e com certeza com maior qualidade e eficiência, né, no trabalho ali dos terapeutas, dos profissionais que vão acompanhar essa criança. Juliana, eu acho que as pessoas têm muita dúvida, em relação elas têm que ir para o psiquiatra para poder, eh, ser encaminhada essa avaliação neuropsicológica ou ela pode ir direto para a neuropsicológica fazer essa avaliação? Bom, assim, a forma como a pessoa chega para o profissional, ela vai depender de vários nuances. Por exemplo, se ela vai buscar uma avaliação por um convênio de saúde, existem algumas regras relacionadas a esse órgão, né, esse plano de saúde para que ela faça uma avaliação. Mas assim, via de regra, você não precisa de um encaminhamento, você não precisa, de um direcionamento escolar, né,
de fato, na verdade, é o que mais tem acontecido, os pais vêm buscar a gente para avaliar quando o pediatra sinaliza alguma coisa, quando a escola começa, a direcionar, né, que está enxergando ali alguma dificuldade nessa criança, mas em via de regra o pai que percebe que existe, uma dificuldade, que existe, um desafio ali maior para essa criança se desenvolver, para que ela consiga compreender o que está sendo dito, ele também pode buscar sim, uma avaliação de forma espontânea. Ótimo. E qual a diferença entre psicólogo e neuropsicólogo? Essa acontece muito, né, É, inclusive até dentro da frequente. nossa área também. O psicólogo é o profissional que avalia o comportamento, né, que trabalha ali com relação, às habilidades da criança, ao desenvolvimento emocional também. Já o neuropsicólogo, ele é um psicólogo especialista em neuropsicologia, né, então a gente faz uma especialização para aprender a manusear os testes, para aprender a corrigi-los também, que essa é a parte mais desafiadora da avaliação, né, então assim, é um profissional da psicologia que tem uma habilidade ali, uma especificidade maior dentro dessa área ali de atuação. Terminou a avaliação neuropsicológica, vamos dizer que tenha o diagnóstico fechado de TEA, né. Uhum. Hoje, quais são as principais comorbidades para esse diagnóstico TEA? Olha, assim, quando a gente pensa em TEA, né, é um mundo de informações, né, e aí como eu falei ali no início, a gente dentro da avaliação, a gente tem aplicação de testes, a gente tem, a observação ali do ambiente escolar, anamnese, mas para a gente fechar um diagnóstico de TEA, a criança precisa preencher os critérios diagnósticos, né, já estabelecidos ali, que a gente usa hoje ali, o que está escrito no DSM-5. Então assim, as comorbidades elas são várias, né, a gente está vendo aqui que na literatura é muito comum, né, pessoas que têm o diagnóstico de TEA terem outras comorbidades e ali a gente tem às vezes, um transtorno de aprendizagem, um transtorno, de atenção, né, o TDAH, enfim, tem uma infinidade de comorbidades que são, possíveis dentro desse diagnóstico, e aí o olhar do profissional ele precisa ser muito atento, né, a esses nuances, porque acontece muito da gente, às vezes, dar alguns diagnósticos, né, eu tenho visto isso, tenho acompanhado, que a criança ainda está num período de desenvolvimento neurológico, que aí a gente não tem condições ainda de dizer que é isso ou que é aquilo, né. Então, assim, o diagnóstico fechado, ele não está relacionado apenas à aplicação dos testes, né. Os testes, eles dão um direcionamento para a gente, a observação clínica, a clínica ainda é soberana. Né, então é importante que a gente tenha esse olhar muito sensível, a gente precisa entender o contexto daquela família também, né, então a gente está vivendo um período aí de muitos diagnósticos e isso a gente sabe que é muito positivo, porque a ciência está evoluindo, os estudos estão, aumentando, mas a gente precisa, enquanto profissional, ainda ter um olhar muito sensível, né, para como é que é a dinâmica daquela família, como é que são as relações em que essa criança, ela está inserida, como é que é o ambiente escolar onde ela frequenta. Então, assim, o diagnóstico é algo muito delicado, que exige muita responsabilidade, né, do profissional que está ali, avaliando essa criança, para que a gente não corra ali o risco de dar um diagnóstico errado, de trazer essa semana eu até fiz um conteúdo nas minhas redes falando sobre isso, né, que eu recebi uma mãe em consultório, e a mãe, assim, estava em crise de ansiedade, porque foi uma consulta e aí o pediatra uma criança de 3 anos numa sala de um pediatra, gente, que é cheia de brinquedos, Sim, a criança quer brincar, sim. naturalmente, uma criança não tem ainda condições, de ficar 40 minutos sentado, imóvel, ainda mais num ambiente, né, cheio de coisas que atraem ali a atenção dela. Essa criança, né, quis brincar, quis levantar, e aí isso foi entendido pelo profissional como a possibilidade de um diagnóstico, né, e aí a maneira como isso foi passada para a mãe gerou ali uma espécie de ansiedade, que a mãe ficou ali muito preocupada. Então, assim, uma criança de 3 anos, num contexto, num ambiente que favorece o brincar, ela quer brincar, Sim. né. Então, assim, a gente enquanto profissional precisa ter muito cuidado, quando a gente direciona, a possibilidade de um diagnóstico, né. Claro que o diagnóstico ele é de extrema importância, é o que vai dar o suporte, né, para essa criança, para ela se desenvolver, vai orientar essas famílias, mas isso exige muita responsabilidade, né. Então, assim, eu sou muito a favor da gente investigar logo desde cedo, quando a gente vê que algo tá ali fugindo, né, do natural, do que era para estar, mas nem sempre o fim de tudo precisa ser o diagnóstico, né, o diagnóstico ele acaba sendo uma consequência.
Se você identifica a dificuldade, se você identifica que a criança, preenche esses critérios, ok, o diagnóstico ele é uma parte do processo, ele não é o todo, né, porque o que de fato importa é qual que é a fraqueza desse indivíduo, o que é que a gente precisa trabalhar, né, e quais são as potencialidades, que eu acho que isso também é algo Muito, muito importante. muito A gente não relevante, é vai verdade. enxergar a criança só como o atraso, só como o diagnóstico. "Ah, ela tem TEA", tá, mas a partir disso, quais são as potencialidades que ela tem, né, a partir de que a gente pode, eh, transformar, né, o processo dela de desenvolvimento em algo muito mais promissor, em algo muito mais, né, saudável também, enxergando sempre ali o contexto maturacional também que ela está inserida, né. Então, por exemplo, eu já recebi pacientes com diagnóstico de TDAH com 3 anos, e a literatura é muito clara em dizer que não dá para a gente fechar um diagnóstico de TDAH com 3 anos de idade. Por quê? Porque tem muitas questões da maturação neurológica desse indivíduo que coincidem com o diagnóstico. Então o cérebro ele não está ainda pronto o suficiente para eu dizer que é isso ou é aquilo, né. Então assim, a gente precisa também, respeitar, o desenvolvimento, né, neurológico das crianças antes da gente fechar algo, que tem um rótulo de certa forma, né, que estigmatiza ali, o indivíduo também. E Juliana, o que é o fenótipo ampliado do autismo? Esse é um tema também muito atualizado, né, as Isso. pessoas estão falando muito, inclusive nos congressos que tiveram agora, né, os psiquiatras têm trazido muito, porque a gente hoje já sabe que o autismo ele tem uma base genética, né, então o Sim. fenótipo ampliado ele reforça, um pouco mais disso, né, e isso quer dizer o quê? Quer dizer que tem pessoas, que têm familiares com o diagnóstico de TEA, que apresentam ali características semelhantes ao transtorno do espectro do autista, só que não são autistas, né. E aí a gente tem aí alguns rótulos hoje que banalizam também o diagnóstico de que: "Ah, todo mundo é um pouco autista". E a gente precisa desmistificar isso, porque isso não é verdade, né, não todo mundo não é um pouco autista. Isso até eu acho que fere ali o direito das pessoas Sim, que têm, né, de fato ali sim. a dificuldade, que tem o diagnóstico, porque o fenótipo a gente pode ter pessoas que têm ali, sintomatologias parecidas, mas que não comprometem, né, a Não tem nenhum vida. prejuízo. Exatamente, não tem um prejuízo. Então, quando a gente vai identificar se é um diagnóstico, né, de fato de TEA ou não, é o quanto de prejuízo isso traz, né, para a vida daquela pessoa. Então, a gente pode ter pessoas que têm o fenótipo ampliado, Uhum. tem uma rigidez comportamental, tem uma dificuldade, social em alguns ambientes, em alguns momentos, mas se isso não traz um prejuízo de fato para a vida daquela pessoa, ela não preenche todos os critérios, né, diagnósticos. Hum. E qual a diferença entre síndrome de Savant e altas habilidades? Pronto, mudamos agora o foco total. Olha, a síndrome de Savart, né, ela é uma síndrome que ela é pouco estudada também, né, a gente tem poucos materiais, teóricos e científicos sobre ela, mas é muito comum mesmo, né, a confusão, né, com relação às altas habilidades. Altas habilidades não é um transtorno, né, é uma condição neurológica do cérebro e geralmente essa pessoa que tem esse diagnóstico, ela tem uma capacidade excepcional, né, em alguma habilidade ou outra, ou mais de uma, né, é muito comum ali relacionada às artes, relacionada à matemática, isso não é algo que tem uma característica, ali emocional, que também está em volta ali das altas habilidades, mas na síndrome de Savart, que ela está, inclusive, na maioria das vezes associada à altéia, né, então é Uhum. muito mais comum a síndrome de Savart estar relacionada a pessoas que têm o diagnóstico, né, de transtorno, do espectro do autista. Ela tem a ver com uma característica, extraordinária em algo muito específico, né. E o fato da pessoa ter uma habilidade extraordinária em algo muito específico não quer dizer que ela não tenha prejuízos de grande importância em outras áreas, né. Então, por exemplo, a pessoa pode ter ali uma habilidade imensa de decorar a placa de carro, ou de fazer cálculos matemáticos, na cabeça, né, coisas muito complexas. Ela pode ali visualizar um espaço e conseguir construir o desenho de um mapa de um local só vendo uma vez ali em um passeio de helicóptero, por exemplo. Então, assim, é uma habilidade muito específica, né. E, assim, ao mesmo tempo, essa pessoa pode ter essa habilidade extremamente específica e não conseguir, sei lá, construir ali um texto, não conseguir resolver um problema, social, né, de origem ali da um conflito. Então, assim, ela pode ter prejuízo na leitura, por exemplo, tem crianças
que não é muito comum, né, a síndrome de Savart, mas tem crianças que têm uma habilidade matemática extrema em algo muito específico, no sentido de conseguir ali, resolver cálculos, né, de extrema complexidade na cabeça, mas não conseguiram ainda adquirir o processo da alfabetização. Então, assim, é um cérebro que, né, traz ali muito nos questionamentos de como é que ele, funciona. E a avaliação, né, neuropsicológica, ela consegue direcionar, consegue identificar, né, esse funcionamento e responder o porquê de uma habilidade tão extrema em algo tão específico e comprometimentos, né, às vezes em outros talvez até mais fáceis, né, digamos assim. Só está mostrando a importância realmente da avaliação Da da avaliação. psicóloga, não tem realmente quem tiver dúvida e procurar realmente. Com certeza, até porque assim, para eu conseguir, resolver o problema, eu preciso identificar qual é ele, né. Então, uma vez que você direciona um tratamento para uma questão que não é essa, a gente perde tempo, né, de intervenção Sim, e a criança perde um período também ali, da janela de oportunidades, né, das janelas de desenvolvimento que a gente sabe como é ouro, né. com certeza. Aproveitando esse gancho, é importante a gente deixar um alerta, porque muitas vezes essa criança ou esse adolescente já apresenta um quadro de ansiedade. Então, é super importante também, já foi diagnosticado ansiedade, outro transtorno, só que é super importante também fazer uma avaliação neuropsicológica, né? É super importante. Eu falo isso por conta também de ser mãe atípica e por ter procurado uma avaliação psicológica também, então é de extrema importância. "Ah, mas eu já tenho um diagnóstico", faça avaliação, leve seu filho, criança, adolescente, adulto, para fazer também essa avaliação neuropsicológica. Eu eu tenho certeza que você não vai perder nada, né. Então voltando aqui para as perguntas, já é uma pergunta sobre bullying, né. Bullying, né, a gente sabe que não é um assunto recente, mas precisamos entender para identificar quando a criança ou adolescente está passando por bullying, identificar e combater. Então, Juliana, eu queria saber, assim, quais sinais de alerta que os pais precisam, estar atentos com relação ao bullying e qual é essa diferença entre bullying e brincadeira? Qual a diferença? Olha, essa pergunta ela é muito importante, né, é uma pergunta acho que sempre é um tema muito atual. A gente tem visto aí nos noticiários informações, né, muito tristes, muito, enfim, né, com relação à finalização, né, do bullying. Então, assim, o bullying é algo que tem adoecido aí os nossos jovens, a gente enquanto pais, enquanto profissionais, a gente precisa estudar, a gente precisa entender o que está acontecendo, a gente de certa forma precisa acompanhar mesmo, até para a gente conseguir identificar, né, os sinais de alerta para acho que para quase tudo, né, tudo aquilo que muda merece atenção, né, então seu filho é uma pessoa extremamente comunicativa, é sociável, gosta de ir pra escola, tira boas notas, aí de repente esse comportamento muda, né, ele fica isolado, ele fica apático, ele não quer ir pra escola, ele não quer sair, ele não quer comer, ele quer ficar no quarto. Então, tudo aquilo que muda o comportamento, a gente já é um sinal de alerta, né. E aí, com relação ao bullying, é algo que é uma relação, né, que na maioria das vezes acaba acontecendo por conta de uma relação até de poder, né. Então, diferenciar o bullying da brincadeira é que a brincadeira é quando é divertido para todo mundo. Né, se eu te falo uma palavra, pra ti é engraçada, tu sorri de volta, tu fala outra pra mim, a gente sorriu, se divertiu, ok, estamos brincando. Mas a partir do momento que alguém direciona algo que humilha, que é desconfortável, que é vexatório, ou que faz o outro se sentir menor, se sentir, inferior, aí a gente já caracteriza isso como, né, um comportamento de bullying. Então a gente enquanto os pais só vai conseguir às vezes identificar isso quando a gente também nutre uma relação de proximidade com os nossos filhos, né. Na infância, isso é muito mais fácil, a gente convive mais tempo, né, a gente é o núcleo social deles por mais horas, e a partir do momento que eles vão crescendo, que eles têm, né, os amigos, que eles saem, de certa forma, um pouco mais, né, dos nossos braços, eles estão expostos a tudo, né. Então, assim, existem, dinâmicas familiares que às vezes naturalizam brincadeiras, né, que são opressoras, que são, de discriminação. Então, assim, esse olhar ele é muito importante, porque às vezes, eu sempre tento ver, eh,
o adolescente ou a criança como um produto ali do seu meio, né. Eu acho que isso às vezes dá, muitas respostas pra gente. Então assim, às vezes tem famílias que naturalizam brincadeiras dessa natureza, né, e infelizmente. Então, às vezes essa criança que tá fazendo bullying na escola, ela tá reproduzindo um comportamento que é natural na casa dela. Né, apelidar ou fazer o outro se sentir menor, ou excluir alguém por características físicas, por características, comportamentais, pelo cabelo, pela cor da pele, enfim, né, pela atipicidade. Então, às vezes, eles veem nessas relações algo como natural, né. Então, assim, a gente enquanto pai precisa estar próximo dos nossos filhos, a gente precisa, saber quem são os amigos, sobre o que eles falam, isso não é invadir a individualidade, né, porque é a boca deles, né, tá tirando meu espaço e tal, então não tem nada a ver com isso, gente. A gente precisa estar perto sim, a gente precisa saber sim quem são essas pessoas que estão, em contato com os nossos filhos, sobre o que eles falam, sobre o que eles assistem. É só assim que a gente vai conseguir também, criar, né, um ambiente de segurança onde eles consigam compartilhar com a gente não só as coisas positivas, mas principalmente aquilo que dói, aquilo que está sendo desconfortável. A gente precisa ser o primeiro contato realmente de emergência deles, né, então a gente precisa ser a pessoa que eles correm quando algo não está bom, né. Então a gente precisa, pra identificar que algo está acontecendo, a gente só vai conseguir se a gente também observa os nossos filhos. Porque hoje a gente vive num Exatamente. mundo onde tudo é muito Corrida. corrido, a gente trabalha muito, a gente faz muita coisa, e aí, às vezes, a gente isso eu me incluo, porque eu também sou mãe, né, e eu sei É. que a vida de hoje exige muito da gente, principalmente das mães, então, às vezes, tem coisas que escapam dos nossos dedos mesmo, né, um olhar mais atento, às vezes a criança já está apresentando uma mudança do comportamento, já está começando a ignorar algumas coisas, ignorar algumas pessoas. Essa semana também, eu fiz uma entrevista para a TV sobre violência sexual com relação à criança e adolescente, que isso é algo que a gente precisa falar todo santo dia, né, a gente precisa falar sobre o cuidado com o corpo, sobre o que não é brincadeira, sobre enfim, né, uma infinidade de assuntos aí que permeiam nossos jovens. Então a gente só consegue ter esse olhar quando a gente também dá atenção, né. Então que a gente busque cada vez mais, ter esse tempo, né, porque às vezes os sinais eles já estão ali, a gente às vezes só não está percebendo, né, mas sempre eles aparecem, né, de alguma forma, numa irritação excessiva, que às vezes o comportamento ele é esse. Nem sempre o jovem ele se isola e chora. Às vezes ele fica agressivo em casa, Isso. ele fica respondão demais, aí a gente fica: "Gente, mas não era assim". "Ah, é porque tá na adolescência". "Ah, é porque, né, os amigos". "Ah, é celular". Então, assim, a gente também precisa se perceber. O quão de atenção eu tô dando para meu filho? Né, será que eu estou dando espaço talvez para ele compartilhar tudo que ele está precisando comigo? Que às vezes é isso, né. Então às vezes a mudança de comportamento é essa, e aí às vezes é mais confortável a gente rotular e dizer que o problema é a tela, que o problema é a escola, o problema é o amigo, e nunca virar pra gente, né. A gente também enquanto pai tem que se autorresponsabilizar, né. Adolescente, criança, enfim, enquanto estiver ali sob os nossos cuidados a gente precisa, né, ter essa responsabilidade com eles, porque é nossa responsabilidade, né, o ser ali que a gente está criando, que a gente está, dando ali para a sociedade. Juliana, a gente nem fala em quanto à quantidade, né, e mais sim quanto à qualidade desse tempo com essa criança, para ela realmente poder vir até os pais, né. Que às vezes, como os pais passam muito tempo fora, muito tempo trabalhando, ou então pega o celular, então, de repente, um tempo de qualidade é muito mais, satisfatório para essa criança ou para esse adolescente, né. Com certeza. Assim, relacionamento, gente, é construção, né, então, assim, não é uma coisa de: "A partir de agora eu vou ser próxima do meu filho", é uma coisa que a gente vem construindo, né, desde muito cedo. Então, assim, nem sempre tem a ver mesmo com a quantidade de horas, né, mas se eu dou qualidade no momento que eu consigo, né, eu acho que isso tem mais chance da gente conseguir fortalecer essa construção e esse relacionamento também. Essa semana eu li uma frase que falava assim: "Nasce uma mãe, nasce uma culpa". Porque quem nunca se sentiu culpada por algo com seu filho? Aqui todas nós Sim. somos mães e as mães atípicas muito mais, né, a culpa, o cansaço, culpa por eu estar descansando, culpa porque hoje eu não levei meu filho na terapia. Até quando nossos filhos estão dormindo, nós mães estamos nos culpando. "Será se eu fiz tudo certo hoje? Será se eu não poderia fazer mais? Será se eu estou fazendo certo mesmo?". Então eu te pergunto, Juliana, como lidar com essa culpa que muitas mães
atípicas e típicas sentem diariamente? A pergunta de milhões essa, né. Toda mãe, nasce a culpa, realmente. Gente, assim, eu acho que, acabei de falar sobre a questão do tempo, né, e a gente às vezes se cobra muito, eu acho que a culpa às vezes nasce muito disso, né, da qualidade do tempo, será que eu tô presente, será que eu não tô? Que relação é essa que eu tô construindo com meu filho? Eu acho que antes de mais nada, é importante que a gente reforce que a cada vez que você se preocupa com o cuidado, que você se preocupa se você está sendo uma boa mãe, isso já é um sinal de que você está fazendo um bom trabalho, né, porque quem não se importa com isso, não vai nem se sentir culpado, né. Então, o fato de você se preocupar, de você buscar melhorar, eu acho que isso já é algo que diz muito sobre a sua maternidade, né. Então, assim, eu entendo totalmente, né, os desafios que a gente sente hoje com relação a trabalhar, a cuidar de um lar, cuidar de um casamento, cuidar de tudo que o filho envolve, né, porque a gente sabe que não é só o cuidado, né, é o tudo, é o se vestir, é o se alimentar, é o enfim, né, uma infinidade de coisas. E eu acho que o ponto principal é a gente entender também que a gente é ser humano, né, ninguém vai acertar o tempo inteiro, não existe, uma receita de bolo para maternidade, às vezes o que funciona para mim pode não funcionar para ti, e ok, tá tudo bem. A gente precisa se enxergar como, pessoas que estão dispostas. Eu acho que o grande lance da maternidade é esse, é você estar disposto a melhorar, é você estar disposto a tentar fazer diferente depois, porque os erros, gente, eles vão acontecer, Sim. né. Então, assim, a gente teve traumas nas nossas vidas, como todo mundo teve, e os nossos filhos, eles terão também. Vocês acham que eles não têm o que dizer da gente? Eles sempre têm, né. Mas eu acho que hoje a gente tem, buscado entender mais sobre desenvolvimento, a gente tem hoje, se preocupado mais, eu acho que é uma geração, em que a gente fala mais: "Eu te amo, meu filho", a gente fala toda hora Isso, que é ama, a gente Verdade. abraça, a gente demonstra carinho. Isso é algo que tem sido construído, né. Os nossos avós não tinham esse hábito, né, de dizer "eu te amo", de abraçar, de demonstrar afeto. Então, assim, hoje a gente está se curando dos nossos traumas através da nossa maternidade, né. Isso não nos isenta de errar, a gente vai ter erros e ok, porque somos seres humanos, mas eu acho que a gente está buscando, né, buscando melhorar. E quando a gente busca melhorar, a gente, tá dando o nosso melhor, né. Hoje a gente pede desculpa para o filho, eu, por exemplo, peço, né, me estressei, perdi a paciência, que é normal, né, eu sou profissional da área, oriento os sim. pais todo dia, mas eu sou um ser humano, então às vezes eu falo ali um pouco mais alto e depois eu: "Meu Deus, não deveria ter falado, não é culpa dela, ela só tem 5 anos", aí eu vou lá: "Ô filha, desculpa, a mamãe estava estressada, eu não deveria ter falado assim com você", sabe. Então assim, são práticas que hoje a gente tá fazendo, mas que meus pais não me pediam desculpa antes não, se eu me zanguei problema é meu, eu que ia lidar com isso, mas assim, eu acho que a gente tá buscando, né, então entender que a gente está buscando, entender que o erro faz parte desse processo, porque a gente vai aprendendo a ser mãe, ninguém ensina a gente a ser mãe, é um processo, e aí não importa quantos filhos você tem, porque cada filho ele é de um jeito, ele te exige, um maternar diferente, e eu acho que isso é o olhar que a gente precisa ter, né, de que a gente está dando o que a gente consegue, e a gente está buscando, né, melhorar. E outra coisa que também é importante é entender que a gente também sente culpa, eu agora estou num momento um pouco fitness da minha vida, né, tentando cuidar mais da minha saúde, da minha alimentação, e durante muito tempo eu via isso como tirar um tempo da minha filha, sabe, eu enxergava assim: "Ah, eu já trabalho muito, eu já faço muita coisa, então o tempo que eu tiver tem que ser com ela, tem que ser para ela". E aí hoje eu comecei a entender que estar bem também tem a ver com a qualidade da nossa relação. Sim. Cuidar da minha saúde tem a ver com o que eu quero oferecer para minha filha. Então se eu vou para academia agora eu vou e levo ela, se eu vou correr, vai comigo, né. Então assim, de alguma forma, a gente precisa entender que o cuidado conosco também interfere no cuidado que a gente dá para eles, né. A saúde mental da gente precisa estar bem. A Rochelle falou ainda agora Sim. sobre quantidade, né, e qualidade. Então, às vezes, não adianta eu ser uma mãe que eu estou em casa 24 horas com minha filha, mas se eu estou no celular, mas se eu estou fazendo qualquer outra coisa que não seja estar com ela, né. Então a qualidade do tempo que eu estou oferecendo também é importante, né, e também, responde um pouco disso, né, de que não preciso ficar culpada se eu não consigo, não trabalhar para estar em casa, né, porque o momento que eu trabalho também é um momento que, mostra para ela, né, mostra para eles como é importante você também se sentir realizado no que você faz, como é importante você lutar pelas coisas que você acredita, ajudar as pessoas, até porque isso também é um exemplo que a gente está passando.
né. Então acho que a maneira como a gente enxerga isso vai dizer muito sobre como a gente, vai entendendo, né, esses comportamentos e essas mudanças aí que envolvem o nosso maternar. A gente Verdade. sabe, assim, que esse equilíbrio não é fácil de encontrar, mas que se a gente procurar, a gente vai acabar, né, se ajustando. Eu acho, Com assim, de certeza. grande importância. Verdade. É se olhar com amor também, né. Isso. Entender que às vezes vai ter um dia que a gente fez tudo errado, chora às vezes, né, quem nunca, mas aí no outro dia a gente tem a chance de melhorar, a gente tem a chance de tentar de novo, e é assim que a gente vai conduzindo, né, um dia de cada vez, Vai né. construindo É essa errando e história. aprendendo ao mesmo tempo, né. Certo. E agora quero saber se é mito ou verdade que o uso de telas pode prejudicar o desenvolvimento infantil. Olha, essa pergunta tá muito batida, né, a gente vê isso o tempo inteiro nas redes, mas sim, né, a gente é algo que é inegável, né, o quanto a quantidade de horas de tela atrapalha o desenvolvimento, atrapalha, o foco, atrapalha a atenção e também atrapalha a construção desses vínculos, né. Então a gente está falando aqui de vínculo, né, de se maternar, então, a partir do momento que eu deixo meu filho ali por horas na tela, eu estou perdendo o momento também de estar interagindo com ele, de estar mostrando coisas, de estar apresentando repertórios de comportamento, de sobre tudo, né. Então a tela sim, ela traz um dano, muito importante, né, para o desenvolvimento das nossas crianças, dos nossos adolescentes também. Então, sempre que eu vou fazer a avaliação neuropsicológica, é uma pergunta que eu sempre pergunto para os pais: "Quanto tempo mais ou menos ele fica na tela?". Porque às vezes, gente, uma criança que, fica exposta à tela muitas horas, ela vai apresentar problemas na atenção, ela vai apresentar, às vezes, comportamentos ansiosos, porque ela não consegue esperar, ela não tá o cérebro dela está condicionado a isso, né, a tudo muito rápido, a muito estímulo visual, a muita cor, muita informação acontecendo ali, ao mesmo tempo. Então, claro que esse cérebro ele vai ficar ansioso. Se o adolescente fica ali muitas horas ali na tela, e aí isso atrapalha o sono, prejudica a quantidade de horas necessárias para o descanso dele, ele vai ter, um rendimento ruim na escola, ele vai, né, vai apresentar isso, em outros ambientes, em outros momentos ali. Então a quantidade de tela é algo que com certeza atrapalha muito e é uma informação muito importante pra gente, porque às ve a gente eu falo durante o processo de avaliação, porque às vezes, tudo isso está prejudicado, né, por conta do ambiente, né, do que está acontecendo, do quanto de tela ele está consumindo, do que ele está consumindo, porque eu acho que hoje, assim, diferente do nosso tempo, né, que a gente assistia TV era no TV canal fechado, né, Sim. então tu tinha que esperar a propaganda, né, tu tinha que esperar a hora do desenho, chegou da escola à tarde, já deu 11 horas, perdeu, você já, né, não tinha possibilidade de assistir de novo. E aí a gente sabia, esperava outro dia e a vida seguia. E hoje não, gente, hoje é tudo muito imediato, né, hoje não tem nem propaganda para eles esperarem. O dedinho tá ali, né, e com 1 ano ele já sabe mexer no celular, né, expôs, ele já aprende. Então assim, o cérebro ele não está mais sendo ensinado a esperar. É tudo muito rápido acontecendo. Então, claro que isso atrapalha a atenção, isso vai atrapalhar, o foco, isso vai atrapalhar o sono, né, a memória, tudo, né, por conta desse uso que às vezes ele é indevido. Claro que a gente entende que são outros tempos, né, a Isso. tecnologia vem para ser uma ferramenta também de aprendizado, mas eu acho que a gente não foi educado ao uso do celular, né, da internet. Foi tudo muito rápido também, né. Verdade. Então, por não sermos educados a isso, as nossas crianças elas estão refletindo, né, o que a gente também está fazendo de certa forma, né. Então, claro que a gente precisa, entender que a gente não vai conseguir evitar, né, as telas fazem parte hoje e a gente nem pode limitar, infelizmente, mas a gente tem que ter cuidado com relação à quantidade de horas, a gente tem, algumas regulamentações que orientam, né, a Associação, Americana de Psiquiatria, de Desenvolvimento, fala sobre a quantidade, então mais de 2 horas por dia, a criança já pode ter ali um comprometimento com relação a isso, então é importante que a gente tenha, né, esse entendimento de que mesmo sendo uma ferramenta, que é para agregar em doses excessivas, ela também pode trazer prejuízos, né. E o brincar tem se perdido, né, as crianças hoje não brincam mais como antes, né, muitas crianças nem se interessam mais por brinquedos. As lojas de brinquedo a gente entra, não vê lá, os brinquedos estão todos lá. As crianças os pais não compram mais porque a criança o interesse dela é só mais celular, aparelhos eletrônicos. Então é importante também ter esse momento dos pais ali, estar brincando com os filhos.
tem um jogo, tem alguma coisa, coloca: "Vamos aqui, vamos jogar, vamos brincar". Também eu acredito que é de fundamental importância, como a gente já havia falado, desse tempo de qualidade dos pais com os filhos, né. E o brincar é a linguagem principal da infância, né, é através do brincar que a gente consegue ensinar várias habilidades, né, além de das atividades ali de foco, de atenção, de esperar a sua vez, a gente também ensina, o perder, o ganhar, a gente ensina a como, externalizar aquilo que a gente está sentindo, as nossas emoções, tanto é que na terapia as crianças é um dos nossos Sim, recursos, né, de essa trabalho é o ferramenta. brincar. Então tem se perdido, inclusive o filme que saiu agora, né, o Toy Story 5, não sei se vocês já viram, Uhum. mas eles trazem essa crítica com relação a isso, de que as crianças estão deixando aí os brinquedos muito tristes, porque eles estão ficando de lado. Então realmente, infelizmente, isso tem se perdido, né, e eu acho que é algo que a gente precisa buscar, a gente precisa, até enquanto profissional, né, da saúde, que está ali sempre, com as famílias, é algo que a gente precisa, direcionar para os pais, porque isso também faz parte até da intervenção. Sim, Né, porque não adianta a criança ir para terapia, a gente ensina habilidade, isso, mas aí em casa o pai dá o celular e não pratica, né, então não tem como ter evolução, né, se for só uma mão ali trabalhando. Eu verdade. acho muito interessante essa questão dessas informações, porque eu sei que cada família tem uma logística de vida, Uhum. né. Então, pelo menos para tentar, ver onde a gente pode melhorar, né. Que eu sei que cada um tem uma rotina. Uma vez eu conversei com o pai, ele disse assim: "Olha, minha mulher está acamada, quem está cuidando dela sou eu, certo? E minha filha tem uma síndrome". Então, assim, e a gente foi conversando e chegou a um ponto que deu para ele diminuir as telas, e essa rotina dele era muito desgastante. Então, assim, a gente aqui é para dar informação, acolhimento e a família ver os pontos que podem melhorar. Por isso eu acho muito importante essa questão da informação. Com certeza. E às vezes, ó, por exemplo, o uso da tela, a gente também pode buscar qualidade no que está vendo, né. Então, por exemplo, se eu tiro a criança da internet, do YouTube, coloco ela para ver um desenho na televisão, eu já diminui o prejuízo que Sim. eu tô, né. Por quê? Porque aí ele tem um tempo de pausa, a gente está conseguindo todo mundo na casa acompanhar o que está sendo visto, ele não está ali, ó, só passando, né, o feed e sendo bombardeado de informações. O tipo de desenho que eu coloco para eles, porque se vocês pararem para analisar, os desenhos que a gente via antes e os de hoje, eles são completamente diferentes em formato e em estímulo, Sim, né, a sim. quantidade de cores, a quantidade de informações, as falas aceleradas. Então, se eu coloco, de repente, um desenho ali dos anos 90, eu já estou diminuindo o prejuízo. Então, realmente, o fato não é só culpar, né, não é só dizer onde está o problema, mas eu acho que é também orientar, né, aonde a Isso. gente melhora, aonde a gente reduz ali o prejuízo, que eu acho que às vezes é isso, é redução de danos também, É né. isso, isso. Juliana, e qual a importância de os pais procurarem outros profissionais para atender os seus filhos, quando é feita uma avaliação, né, é feito avaliação neuropsicológica, quando é detectado assim: "Ah, é importante procurar outros profissionais Você para fala de atendê-lo". especialidades, assim, Sim, né. terapeutas, físio, Uhum. fono, Eu musicoterapia. acho, assim, que é uma das coisas, uma das vertentes, né, da avaliação, é exatamente a especificidade dessa intervenção. Porque a gente precisa entender que nem toda criança vai precisar de todas as mesmas terapias, Isso. né. "Ah, ele tem autismo, então ele precisa de aba, TO, não necessariamente, né. Uhum. Então a gente está falando de um espectro, ou a gente está falando de qualquer outro tipo de transtorno que tem uma especificidade, né. Então se a criança não tem uma dificuldade na comunicação, não tem uma dificuldade na fala, ela não tem uma dificuldade na alimentação, então a gente precisa avaliar se ela precisa de um fono, né. Sim. Então, por que que a gente precisa avaliar? Porque às vezes a gente perde um tempo importante em uma coisa que não é o prejuízo dela naquele momento, né. Então é uma criança que tem uma questão ali que é muito mais sensorial, que é muito mais da Sim. autonomia, eu preciso encaminhar para o profissional que trabalha isso, que é o terapeuta, né, ocupacional. Então, quando a gente começa a identificar, né, de fato, o que que são os prejuízos, quais são as dificuldades, a gente consegue fazer uma orientação e direcionamento mais específico. Porque eu acho que às vezes a gente enche a criança de muitas terapias, né, a gente sobrecarrega ela, a gente enche de muita informação, de muito estímulo, e às vezes aquilo que era um prejuízo a gente não consegue sanar por conta disso, né, desse acúmulo de coisas, de orientações e de terapia, de informações, e isso eu acho que é ruim tanto para a criança, né, que eu acho que é o mais prejudicado, quanto para as famílias que às vezes acabam que nem sabe.
né, sabe que faz TO, físio, mas não sabe o que está sendo trabalhado em cada uma, né, das terapias. Então eu acho que o foco, né, da intervenção, da avaliação, é conseguir ter esse direcionamento mais específico, porque eu acho que aí a criança só tem a ser beneficiada, né. Sim. Verdade. Então, mais uma vez, eu convido, né, quem está nos assistindo a curtir e compartilhar, porque são informações riquíssimas que muitas famílias às vezes não sabem, né? Então, mais uma vez também reforçando a importância da avaliação neuropsicológica, que ela direciona ali qual realmente é a terapia que seu filho vai precisar. E se vai precisar. E qual a mensagem você gostaria de deixar para as mães que estão nos assistindo, que acompanham o nosso canal, atípicas, né, e que estão assistindo o nosso podcast? Olha, eu acho que o mais importante, né, desse bate-papo é a gente conseguir disseminar a informação, a gente conseguir, ter essas trocas, né. Eu estou aqui diante de 2 profissionais também de muita excelência, então eu acho que essa troca, esse compartilhamento, ele é de extrema importância. Eu acho que os pais, eles precisam buscar conhecimento cada vez mais, a gente estuda sobre tudo, por que que não sobre os nossos filhos, por que que não sobre desenvolvimento? A gente aprendeu muita coisa sobre desenvolvimento, sobre a criação, sobre o respeito, né, com as crianças, só que muita coisa mudou, né. Hoje a gente tem a chance de reaprender muita coisa, de melhorar o nosso maternar, né, a cada dia, então que a gente continue buscando melhorar, que a gente respeite as fases, dos nossos filhos, que a gente também não limite as potencialidades deles. Acho que isso também ali para o mundo da maternidade atípica é muito importante, porque às vezes a gente recebe um diagnóstico e aí a gente quer acolher, a gente quer, né, fechar do mundo e às vezes, né, numa tentativa de até de autoproteção mesmo, a gente evita, né, experiências, a gente evita, aprendizados e a gente precisa sempre acreditar na potencialidade deles, né. Então, não enxergue você que recebeu um diagnóstico agora, não enxergue apenas o diagnóstico, não enxergue apenas o prejuízo, né, busque identificar quais são as potencialidades, recebi o diagnóstico e a partir de agora, né, o que que eu faço a partir daqui? Acho que esse é o foco, né, a gente não ficar ali preso em um rótulo, preso em um CID, né, e entender que o nosso filho ele tem, né, todas as potencialidades e que a gente precisa ser esse suporte. E para que a gente consiga ser esse suporte, a gente também precisa estar bem, né. Então é se cuidar, é entender como a nossa saúde mental ela interfere na qualidade do cuidado, na qualidade do que a gente está oferecendo, e é buscar, né, acho que a cada dia esse aprofundamento, né, em se conhecer, entender mais, se meu filho faz terapia, eu preciso saber sobre o que ele está trabalhando, o que ele trabalha na TO, o que ele trabalha na fono, porque antes de ser o paciente de alguém, ele é o meu filho, né. Então o terapeuta quer evoluir ele, mas eu, mais do que todo mundo, quero que ele evolua. Então, assim, é também se autorresponsabilizar, né, para isso. E assim, a gente sabe que é desafiador, né, a gente também não está aqui para romantizar e dizer que, né, é simples, não é simples, a gente sabe o quanto de desafio que envolve, mas a gente não pode deixar de acreditar, né, a gente precisa acreditar e a gente precisa, sempre estar ali, né, disposto a ter uma entrega, né, melhor para os nossos filhos todos os dias. Acho que essa é o nossa maior missão, né. Verdade. E as mães precisam estar bem, como você bem falou, né, bem falou aqui, para estar se cuidando cada dia mais, porque as mães estando bem, com certeza vai ter ali uma família fortalecida, vai ter ali o suporte que aquela criança ou adolescente precisa, ele vai encontrar ali na sua mãe. Então a mãe precisa também tirar esse tempo para se cuidar, para estar fortalecida, porque sabemos que não é fácil, né, e nem podemos romantizar uma luta que é tão difícil, mas também sabemos que tem muitos ganhos. Quando ali a criança é avaliada, faz todas as terapias, com certeza os ganhos vão vir. É Só importante basta a gente celebrar também, né, Valdênia, os sim, pequenos avanços, porque às vezes a gente compara, né, o nosso filho com o da outra e gente, cada um vai ter o seu processo, cada um vai ter os seus avanços no seu tempo, né, o que a gente precisa fazer enquanto pai é oferecer esse suporte, né, e acreditar, né, nesse avanço e celebrar também cada conquista, porque a gente sabe o trabalho que está em volta, né, de tudo isso para que aconteça. verdade. Porque às vezes a comparação, ela vem a não, como eu posso dizer, os pais,
nessa comparação, eles fazem, diminuir aquilo que o filho já ganhou. Comparar tanto que não consegue enxergar os pequenos avanços que a criança já adquiriu. Então, nada de comparação e celebre os pequenos ganhos, pequenos avanços, as pequenas conquistas, né, porque para chegar até aí foi todo um esforço de toda uma família, de toda uma mãe, de toda uma equipe, de todo mundo que esteve ali engajado para que isso ocorresse. Então vamos celebrar realmente as pequenas conquistas, pequenas vitórias e nada de comparação. Verdade. Eu só tenho a agradecer, eu acho que esse podcast, as informações estão para todos e vamos curtir, compartilhar para chegar a um máximo de pessoas que puder. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Juliana. Juliana.